mais o povo se afastava de Deus. Irmãos, a tristeza maior na vida de um pregador, a tristeza maior na vida de um profeta, de uma pessoa que foi chamado por Deus para anunciar a palavra, para anunciar o evangelho, é que quanto mais ele prega, mais o povo se afasta. Quanto mais Jeremias pregava o juízo de Deus, mais o povo se afastava, porque o povo não queria ouvir sobre o juízo de Deus, o povo queria ouvir coisas boas, não coisas difíceis. Estava como Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Sabe, quanto mais você prega o evangelho para uma pessoa e você olha e vê que ela mais se afasta do evangelho, era assim que estava mais ou menos a vida de Jeremias. Ele pregava o juízo e o povo se afastava. Ele pregava o juízo, os reis se afastavam. Ele pregava o juízo, os sacerdotes se afastavam do Senhor. E Jeremias está entrando num tempo de frustração, de esgotamento espiritual, um tempo de lamento. Você lê um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Jeremias estava lamentando a situação do povo de Judá, né? Ele estava com aquela sensação de ter trabalhado em vão para com o povo. Parece Paulo falando aos Gálatas, né? Eu tenho a sensação de que eu trabalhei em vão para convosco. Tudo que eu fiz parece que não deu em nada. Então, Jeremias, ele para exatamente aqui. E ele diz assim, eu e o meu povo estamos perdidos. A colheita chegou ao fim, olha o texto que eu li. A colheita chegou ao fim, o verão acabou e, no entanto, não estamos salvos. Você pode dizer assim, misericórdia. Você já parou em algum momento da sua vida, meu irmão e minha irmã, e você fez essa declaração, eu estou perdido. Se Deus não vir com o seu livramento, eu estou perdido. A minha casa está perdida, a minha igreja está perdida, a minha nação está perdida. Porque foi esse tempo aqui que Jeremias estava vivendo. Momentos em que nós chegamos no fim de nós mesmos, não sabemos mais como vamos continuar. E agora, daqui para frente, o que vai acontecer, irmãos? A gente não vê uma solução, não vê uma saída. Você olha para fora, está tudo perdido. Cada dia mais o mundo se afasta de Deus. A igreja está pregando, mas parece que as trevas estão se avolumando lá fora e parece que as trevas ainda entram na igreja. E aí você se sente como aquela flecha que sabe que está guardado na aljava de Deus. E você sabe que Deus tem planos na sua vida, Deus tem promessas, Deus tem coisas a fazer, mas parece que as coisas não acontecem, não saem do lugar. E aí você sente que aquela flecha está polida, está prontinha, mas ela está lá presa na aljava, junto com outras flechas, num lugar escuro, apertado. E agora, meu Deus, o que eu faço? E agora, Senhor, para onde eu vou? E nós sabemos que não podemos nos mover por nós mesmos, não é assim? Irmãos, eu tenho muito medo de me mover por mim mesma. Porque é fácil nós sairmos do centro da vontade de Deus, é fácil nós sairmos da rota. Era fácil para o povo de Israel se desviar, alguns que voltaram atrás, não é? Outros quiseram voltar, não conseguiram voltar. Mas Moisés estava firme, enquanto a nuvem não se mover, nós não vamos nos mover. Se a nuvem parar, nós vamos parar. Se a nuvem se mover, nós vamos mover. Tanto que a nuvem de Deus ficou parada há 38 anos em Cades Barneia. E o povo ficou parado 38 anos esperando a nuvem se mover. E como igreja de Jesus, nós temos a tentação de nos movermos por fé. Então, muitas vezes, a nossa fé nos leva até inconsequências. Porque como Deus não está agindo, Deus não está fazendo, nós vamos nos mover por nós mesmos. E não podemos. Jeremias sabia que tempos difíceis viriam para o povo. O povo ainda não estava vivendo um tempo difícil, não. O tempo difícil ainda ia chegar. Em que eles veriam a destruição da Terra Santa. Em que Deus, o Senhor fala que imprimiu o nome dele em Jerusalém. O Senhor colocou Jerusalém como centro das nações, o centro da história. E agora aquele centro, aquele lugar santo, chamado de Terra Santa, de Sião, seria destruído. E o povo viveria 70 anos no cativeiro, 70 anos em que Jerusalém não seria cultivado. Jerusalém não teria adoração, porque não haveria o templo estava destruído.
Irmãos, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos de nos preparar. Porque nós também estamos vendo o cerco apertando. Você está notando o cerco apertando para a igreja de Jesus? As coisas vão ficar difíceis, irmãos. Olha para a Europa, não precisa nem olhar para outras nações, não. Olha para as nações da Europa. Olha para Portugal. Nós estamos sendo invadidos, sendo tomados. E ninguém está conseguindo fazer nada. As trevas estão crescendo, as trevas estão se reproduzindo. E há plano de até 2040, a Europa está islamizada, a Sharia vai dominar a Europa. E parece que nós vamos chegar na época daqueles reis que cobravam tributos para não invadirem Israel. E se não pagar o dízimo, vai morrer. Porque se você não é um muçulmano, você é um infiel. E se você é um infiel, não, o Corão está dizendo que você tem que morrer. Há uma música antiga, aliás, hoje, né, nós fomos lá na Arca de Noé e voltamos, né? Não é interessante que às vezes a gente olha os jovens ministrando e eles gostam de colocar canções, hinos antigos. Não é bonito isso, irmãos? Isso é uma coisa bonita que nós temos na nossa igreja. E eu louvo o nome do Senhor por isso. E essa canção aqui, ela também é bem antiga. Mas ela fala dos últimos dias. Essa canção, ela chama Últimos Dias, do pastor Daniel de Souza. Diz assim: últimos dias, tempos difíceis, iniquidade multiplicada, o amor se esfriando. Dias de falsos profetas, dias de falsos pastores, dias de falsos apóstolos, falsos mestres. Mas são dias de derramamento do Espírito Santo. São dias de derramamento sobre toda a carne. Derrama sobre os filhos, derrama sobre as filhas, derrama sobre os jovens, derrama sobre os velhos, sobre os servos e servas, derrama sobre tua amada igreja, Senhor, derrama. Últimos dias, dias de servos maus, dias de virgens loucas, dias de servos inúteis, falsos adoradores, dias de falsos cristos, dias de outro evangelho, dias de engano e de fábulas, comichão nos ouvidos. Mas são dias de derramamento do Espírito Santo. São dias de derramamento sobre toda a carne. É verdade. Os tempos são difíceis, mas há promessas de um avivamento. A igreja vai passar por um grande avivamento, um grande mover de Deus. Agora, se nós, igreja de Jesus, que conhecemos a palavra do Senhor, irmãos, nós sabemos que os tempos que virão agora são tempos difíceis, o que nós temos de fazer? Que o povo de Jeremias não fez. Que Jeremias tem de declarar: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem de se preparar. Obrigada. Fala como profeta: você tem de estar preparado. Fala como profeta, meu irmão, abre sua boca. Você tem de estar preparado. Tem de preparar. Porque quem não está preparado vai ser pego de surpresa e vai sucumbir. E aí vai declarar aqui, ó: passou tempo de colher, passou o verão, vamos chegar no inverno e não estamos salvos. Não temos suprimento necessário. Porque é no verão, é na época da colheita, é na época boa, é na época de paz, é na época que nós temos as portas abertas, como foi orado aqui no início desse culto, agradecendo a Deus, porque nós temos portas abertas para anunciar o Evangelho, para adorar Jesus. É quando nós estamos na bonança, é quando nós estamos podendo caminhar com quem vai a pé. No tempo de paz é que nós nos preparamos para os tempos difíceis. Jeremias declarou para o povo: se você não consegue competir com quem vai a pé, como é que você vai competir com quem vai a cavalo? Se numa terra de paz você está sossegado, o que vai acontecer quando chegar a enchente do Jordão? Porque nós, crentes, nós gostamos de espiritualizar tudo. Por isso nós nem gostamos de falar sobre a morte. O que deveríamos era pensar na morte todos os dias e falar da morte todos os dias. Porque se tem uma coisa certa que ninguém vai poder fugir, é da morte. Isso a palavra do Senhor diz: põe a tua casa em ordem.
Prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, mas nós gostamos de falar só de vida. Vamos num hospital visitar um doente, vamos lá profetizar a vida, mas nunca levamos uma palavra. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Eu quero orar pela sua cura, pela sua restauração, mas se o Senhor não quiser curar, você está preparado para se encontrar com o Senhor? Porque nós somos muito espirituais, irmãos, mas está chegando o tempo em que nós vamos ter de viver pela fé. Essa pregação não é popular, a gente não gosta dela. O povo de Jeremias também não gostava. E nós vamos ver aqui que eles não estavam salvos das falsas profecias, que dizia paz, quando não havia paz. Tempo de perseguição. Irmãos, até no mundo natural é assim que funciona. No mundo natural, nós vemos a lei natural que existe o quê? Você enche o seu celeiro na colheita. Se você tem uma colheita muito abundante, tem de construir celeiros maiores. Não é? As formigas, diz a Bíblia, elas não têm chefe, não têm oficial, mas diligentemente elas preparam a comida para o inverno no verão. A palavra do Senhor diz que Deus usou José como governador no Egito, preparando 7 anos de fartura, guardando, fazendo um estoque, não é? Que pudesse suprir a necessidade do mundo durante 7 anos de fome que viriam. Provérbios 31 fala que a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela prepara a comida da sua casa e guarda no verão para quando o inverno chegar. Então, se nós sabemos, porque a Bíblia diz que vai haver fome e sede sobre a terra, não fome de pão ou sede de água, mas fome e sede de conhecer a palavra do Senhor. E é o Senhor que fala isso através do profeta Amós. O Senhor fala que pessoas vão de mar a mar procurando a palavra, mas a palavra vai ser escassa. Se nós sabemos que vai haver uma fome da palavra de Deus, ainda na nossa geração, a Bíblia de papel vai ser tirada de nós, a Bíblia no telemóvel vai ser tirada de nós. Vai vir um tempo de trevas, irmãos. Se não tem palavra, tem trevas, porque a palavra é luz. O que nós temos de fazer hoje? Armazenar alimento espiritual. Porque aquilo que você armazena dentro do seu coração, da sua alma, ninguém tira de você. Davi disse no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual é o maior pecado do homem? A rejeição do Filho de Deus. Se você não está firme na palavra, a palavra não está guardada no seu coração, se alguém chegar numa perseguição atroz e você tem de negar Jesus, o que vai acontecer? Você vai negar, porque você ama mais a sua vida do que Jesus. Então tem de armazenar comida espiritual. Tem de buscar conhecimento da palavra, tem de buscar, irmãos, o alimento diário, o pão de cada dia, que é Jesus e a sua palavra. Nós temos de comer da carne e do sangue de Jesus. Hoje vamos lembrar, do que Jesus fez por nós. E Jesus disse, vocês têm de comer a minha carne, vocês têm de beber o meu sangue. E muitos ouvindo aquilo foram embora. Esse discurso é muito duro. Porque comer de Jesus e beber do seu sangue, irmãos, envolve muita entrega, muita disciplina, muita vida cristã. E Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu quero viver por Jesus, eu quero ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Mas tem de encher o reservatório. Se eu sei que as trevas vão cobrir a terra, porque a Bíblia diz isso. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eis que as trevas cobrirão a terra, mas sobre ti vai nascendo a glória do Senhor. Se eu sei que as trevas estão crescendo, estão se avolumando. Irmãos, o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo quis fazer uma Bíblia e fez, chamada Alcorão. Está sendo imposto. Não só aqui, mas em muitos lugares do mundo inteiro. Esse livro que o diabo escreveu.
Está chegando aqui, pertinho de nós. E nós não podemos ficar para trás, irmãos. Nós precisamos de mais azeite na nossa lamparina. Porque senão nós vamos viver em trevas. Os tempos são difíceis. A colheita chegou ao fim, o verão acabou e, no entanto, não estamos salvos. E eu pergunto para você nessa manhã e pergunto para mim. Como é que está o seu celeiro espiritual? Para você viver 2026. Como é que está o seu reservatório espiritual? Como é que está o seu tanque espiritual? Como é que está o nível do óleo do Espírito Santo na sua lamparina? É uma palavra de reflexão. Que a verdade é que nós temos de nos preparar para o dia mau, para o dia difícil. Paulo fala isso, nós devemos nos vestir, revestir da armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. E depois de havermos feito tudo, ainda permanecemos firmes. Como é que a gente fica firme no dia mau? Se preparando. E Jeremias estava aqui a dizer o quê? Que eles não estavam salvos. Povo de Judá, povo de Deus, povo que conhecia o Senhor, povo que tinha palavra profética. Passou o tempo de colher, o tempo de ajuntar em celeiros, mas ainda não temos a provisão necessária para passarmos pelos dias maus que ainda nos sobrevirão. Porque, irmãos, o reservatório tem de ser cheio hoje. Não é na hora do dia mau que você vai conseguir vestir a armadura de Deus e colocar azeite na lamparina, não. Não é amanhã, não, é hoje. O reservatório tem que ser enchido hoje, no tempo de paz, no tempo em que temos portas abertas. Em que ainda temos internet e podemos nos comunicar. Olha para o Irão. Desligaram a internet lá. Mas deixa eu contar uma novidade aqui. A igreja do Irão é que mais tem crescido no mundo hoje. O diabo está furioso com o Irão. Deus está avivando o Irão de uma forma sobrenatural. E aquela nação está sendo conhecida pelo nome do Senhor. E que bate em retirada, sim, todos aqueles ditadores que querem trazer, não é, a mensagem satânica para aquele povo. Que o Senhor venha libertar realmente. A nova bandeira do Irão é um leão e um sol. Nós declaramos o leão da tribo de Judá reinando sobre o Irão, sobre a Pérsia, onde a rainha Esther reinou, onde homens de Deus como Daniel, não é, estiveram ali e governaram. Em nome de Jesus. Então, irmãos, nosso reservatório tem que ser cheio hoje. É hoje que nós preparamos a cama, onde nós vamos nos deitar amanhã. Hoje é o dia de nós fazermos escolhas certas. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Temos que cantar, né, aquela antiga. É o Edson que gosta, né? Eu quero Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Deus, Ele vai deixar nós fazermos nossas escolhas, mas Ele não vai nos poupar das consequências. Então, hoje é o dia de nós semearmos a semente certa, no lugar certo, da forma certa, porque serão os frutos daquilo que nós vamos colher amanhã. Mas, pastora Cindy, eu sou crente em Jesus, eu posso ainda estar perdido? Como é que eu posso conhecer Jesus e ainda não ser salvo de algumas coisas? O povo de Judá não estava salvo, irmãos. Olha, deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 8 de Jeremias, e nós vamos ver aqui que eles não estavam salvos de algumas coisas. Primeiro, eles não estavam salvos aqui da idolatria e da prostituição espiritual. Olha o que diz o verso 2. Espalharão os ossos no chão diante do sol, da lua e das estrelas, os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. O povo estava adorando o sol, a lua, as estrelas. O povo de Deus estava adorando aos astros criados por Deus. Você está vendo alguma coisa semelhante? Seus ossos não serão recolhidos nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como esterco. Olha o verso 19. Porque provocaram a minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros, diz o Senhor. Ah, mas aquilo foi na época de Jeremias. Agora olha para a nossa época, irmãos, para a nossa geração. Irmãos, nós falamos tanto contra a idolatria, mas nós somos tão idólatras quanto.
Nós não nos prostramos diante de uma imagem de escultura, mas nós nos prostramos diante dos nossos pensamentos, dos nossos achismos, das nossas opiniões, das nossas conquistas. Você sabia que tem muita gente idolatrando suas conquistas? Eu louvo a Deus porque é o meu braço adquiriu tudo que eu tenho. Eu trabalho muito, acordo cedo, durmo tarde. Tudo que eu tenho é conquista do meu braço, dos meus próprios esforços. Isso é o quê? Idolatria. Idolatrando deuses falsos. Idolatrando habilidades. Idolatrando diplomas. Idolatrando homens. Idolatrando líderes. Idolatrando sonhos. Idolatrando ideais. Idolatrando pessoas, não é? Um marido pode idolatrar sua esposa. A esposa idolatrar o seu marido. Pais idolatrando seus filhos, filhos idolatrando seus pais, irmãos. Pastores idolatrando seus ministérios, ministérios idolatrando seus pastores. Quantos bezerros de ouro têm sido levantados dentro da casa de Deus? Quantos outdoor nós vemos nas estradas? Daqui para o norte até encontra alguns. Não é muito comum aqui em Portugal, mas até encontra alguns. Mas não está escrito lá, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Não é a cara de um líder espiritual, um pastor, um líder de uma igreja, um nome. O que é isso, irmãos? Promover uma pessoa é um bezerro de ouro. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tem gente idolatrando o bezerro de ouro do YouTube. Não ouve o que o seu pastor diz. Não obedece o que o seu pastor diz, mas está lá sempre sendo doutrinado pelos pastores do YouTube. O que é isso? Bezerros de ouro. E o povo de Jeremias não estava salvo disso. Eles também não estavam salvos dos falsos profetas que se achavam sábios e só profetizavam mentiras. Olha o verso 8 e o verso 9. Como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor? Se seus mestres a distorcem escrevendo mentiras, esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha da sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? É o Senhor falando. Profetas narcisistas. Geração de proclamadores que se achavam muito bons. Será que nós conseguimos fazer uma conexão com a nossa geração, irmãos? Abre as redes sociais, hoje as pessoas têm opinião para tudo. Eu estava fazendo comida lá em casa, parte da minha família já foi embora, parte ficou, né? Minha irmã ficou, minha sobrinha também. E eu estava lá fazendo comida, e aí eu estava com o YouTube ligado, e entre uma coisa e outra dá um intervalinho, aí coloca lá uma propaganda. Aí tinha lá uma mulher falando assim, aprenda teologia em 9 meses. Aprenda tudo sobre teologia e a Bíblia em 9 meses. Eu falei, puxa vida, né? Que curso bom deve ser esse, né? Uau! Eu aceitei Jesus com 10 anos, desde 7 anos que eu estudo a Bíblia, porque mesmo quando era católica eu já estudava a Bíblia. 7 anos de idade eu já comecei a ler o Novo Testamento. Vou fazer 54 anos, irmãos. Mais de 40 anos, né? 45 anos. E eu ainda não cheguei nesse ponto, não. Nem na metade da metade de dizer que eu conheço teologia. E olha que eu fiz mestrado em teologia, agora eu vou começar doutorado em março em teologia. E quanto mais eu estudo, ouço um professor, eu falo, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Como é que eu não cheguei nesse ponto? Porque nós estamos vivendo uma época assim, irmãos. O povo pegou lá meia dúzia de texto fora de contexto e já acha que conhece a Bíblia. Hoje tem opinião para tudo. E nós temos de cuidar. Porque é para esse povo que está andando assim, que a palavra está dizendo, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Parte da igreja de Jesus está uma vergonha. Uma vergonha. Eles não estavam salvos da falta de arrependimento e da conversão ao Senhor.
Tudo no capítulo 8. Tudo passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Por quê? Não estavam salvos da falta de arrependimento. Olha o verso 4. Jeremias, diz o Senhor, diga ao povo, Jeremias, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta, não se converte? Versículo 5, então por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Verso 6, escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Deus está ouvindo nossas conversas. E ele ouvia a conversa do povo de Jeremias e não havia verdade. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz que coisa horrível eu fiz? Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Verso 12. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma, nem sabem o que é vergonha. Qual é a chave para o êxito na vida espiritual, irmãos? Entendimento sobre o pecado, arrependimento, confissão de pecados e abandono do pecado. Se não tem isso na vida de um crente, não tem êxito na vida espiritual. E um crente que não tem êxito na vida espiritual, não tem êxito em nenhuma outra área da sua vida. Lembrando que essa palavra está cortando para aí, mas está cortando para aqui também. Nós não temos êxito em nenhuma área da nossa vida, se não houver em nós entendimento sobre o pecado, sobre aquilo que desagrada a Deus, arrependimento, e arrependimento não é chorar. Arrependimento não é deitar lágrima no chão. Arrependimento é confissão de pecado. Senhor, eu dou nome aos meus pecados. Eu fiz isso, não é orar a Deus e falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados que eu cometi em palavras, ações e pensamentos. Não, 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 não. Isso é coisa de criança, é coisa infantil. Senhor, eu peço perdão porque eu menti. Eu peço perdão porque eu vi pornografia. Eu peço perdão porque eu me masturbei. Eu peço perdão porque eu fui mal com a minha esposa. Eu peço perdão porque eu fui arbitrário nisso. Eu peço perdão por aquilo, eu fui rebelde. E dar nomes aos pecados. E falar, Senhor, me perdoa, me purifica. E agora eu abandono o pecado. Porque não adianta continuar no pecado. Não adianta achar que você vai pecar o mesmo pecado 1000 vezes e Deus vai continuar perdoando. Se você não tem disposição e disciplina para abandonar o pecado. Aquele que confessa as suas culpas e as deixa, alcança misericórdia. Glória a Deus que alguém conhece o texto. Aquele que confessa as suas culpas e as deixa, diz a palavra, alcança misericórdia. Deus ama a verdade no íntimo, irmãos. A sinceridade começa aqui. Começa aqui. A sinceridade começa pelos pais. Senhor, nós temos pecado. Nós temos nos afastado. Nós temos orado pouco, buscado pouco. Nós temos conhecido tão pouco, Senhor, da Tua palavra. Por isso que nós não temos reservatório para os dias maus. Por isso nós não temos, Senhor, um poço, sabe, fluindo com águas vivas. Nós temos cavado cisternas rotas que não podem conter águas. Nós pecamos, Senhor, porque nós não temos azeite suficiente, não temos buscado o Espírito Santo suficiente para termos, Senhor, poder espiritual na nossa vida, para sermos testemunhas de Jesus e para vencermos as tentações. E o povo não estava salvo disso. Mas eles também não estavam a salvo, irmãos, da falta de conhecimento dos decretos de Deus. Olha o que fala o verso 7. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar. Deus falando isso, irmãos. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar. Assim como a rolinha, a andorinha e o grou. Todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Deus estava com seu coração quebrado. E Jeremias se identificou com esse quebrantamento do coração de Deus, por isso ele chorava.
Por isso ele pôde declarar, passou o tempo da colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Misericórdia. O que é conhecer os decretos do Senhor? O povo não conhecia, não tinha discernimento. Conhecer os decretos do Senhor é ter discernimento do que Deus está fazendo, do que Deus está para fazer. Havia uma unção específica sobre a tribo de Issacar, uma das 12 tribos de Israel. Eles eram peritos em discernir tempos e estações. Nós precisamos de pedir essa unção sobre nós, irmãos. Discernir o que está acontecendo no nosso tempo, porque senão nós vamos enfiar a cabeça, não é? Como a lenda lá do avestruz, não é o avestruz que enfia a cabeça na areia, isso é uma lenda. E vamos enfiar a nossa cabeça na areia e não vamos ver nada que está acontecendo à nossa volta. Não, nós temos participação nessa geração. É o único tempo que nós temos para viver. É o único tempo que nós temos para desenvolver a nossa missão e a nossa comissão como povo de Deus. Não dá para ficar parado, não, irmãos. É ano de rompimento. O Senhor falou. Você quer viver um rompimento em todas as áreas da sua vida? Tem de pedir a Deus discernimento do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na igreja. Tem gente que às vezes vê vultos em casa, ouve voz, mas não consegue nem discernir o que tem de mal dentro de casa que precisa ser tirado. E tem gente que é crente há tantos anos e não tem discernimento espiritual. Dentro de casa está cheio de coisa abominável e não tem discernimento do que precisa ser tirado. O apóstolo Paulo diz que quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu sentia como menino, eu raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E tem muita gente servindo a Deus aí 20, 30, 40 anos e ainda é menino no discernimento. Às vezes um espírito de confusão se levanta no meio de uma família, no meio de um ambiente, e o crente Jesus está ali e não discerne que é um espírito de confusão. Não levanta para orar, começa a agir na carne também. Nós precisamos discernir, irmãos, o tempo, as estações. Quando você ligar a televisão e começar a ver as coisas, né, que estão acontecendo no mundo, olha para a palavra de Deus e olha para o céu. Jesus disse, quando começardes a ver, não é quando virdes essas coisas acontecendo, olhe para o céu e veja que a redenção está bem próxima. O que é isso? Discernimento. Estou discernindo as coisas de Deus. Estou discernindo que há pessoas que estão se levantando, parece que estão trazendo já uma falsa paz, né? Uma falsa paz aqui, uma falsa paz ali, Será que é o anticristo? Fulano, Beltrano, Ciclano, será que ele é o anticristo? Eu acho que o anticristo é o fulano, eu acho que o anticristo é não sei o quê, eu acho que o anticristo é a inteligência artificial. Todo o sistema está pavimentando o caminho para o anticristo se manifestar, irmãos. E profetas têm se levantado. Será que nós estamos como o povo de Jeremias? Quanto mais profetas se levantam, mais nós nos afastamos de Deus. Quinto, eles não estavam salvos da ganância. Olha o verso 10. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo, são todos impostores. Irmãos, misericórdia. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo, são todos impostores. Consegue fazer uma conexão com o nosso tempo? Geração de líderes impostores, de mercenários. Geração de líderes que querem comer da lã, que querem usufruir da lã da ovelha, comer da gordura da ovelha, mas não cuidam da ovelha. Quando você lê Jesus falando lá em João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, nós entendemos errado quando ele fala no verso 10,
O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nós colocamos o diabo nesse versículo. Irmãos, Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus não está falando do diabo nesse texto. Jesus está falando do mau obreiro, do mau pastor. Jesus está falando do mercenário, que não tem amor pelas ovelhas. Que usufrui da lã, que usufrui da gordura, que usufrui da carne. Mas quando vê vir o lobo, foge e deixa as ovelhas sozinhas. Então o mau pastor veio para matar, roubar e destruir. São os mercenários, os gananciosos. E como eu tenho visto gente assim, irmãos. Misericórdia de Deus. Agora nós fizemos uma viagem em família. E nós fomos em Milão. Nós fomos em Paris, que nós temos muitos tios que vivem em Paris, não é? Eu tenho... Um faleceu, então são 7 tios que nós temos, irmãos do nosso pai, que moram em Paris. E aí nós, quando chegamos naqueles lugares lindos, né, maravilhosos, a Champs-Élysées, só aquelas lojas carérrimas. Irmãos, nós nem fazemos ideia do que é aquilo. Nós nem fazemos ideia. Né? Por exemplo, eu tenho um sapato aqui, que eu nem lembro onde eu comprei, acho que foi nos Estados Unidos, mas eu compro sempre naquelas lojas de departamento. Vamos supor que eu tenha pago 15 euros nesse sapato, que talvez nem tenha sido isso. Se eu fosse comprar esse sapato na loja Prada, ele custaria o mesmo sapato, do jeito que você está vendo aqui, 8.000 euros. Aí nós fomos a Milão também, não é? Passamos por Milão, eu fiquei muito doente, 2 dias, fiquei em Milão de cama. Muito chique, né, irmãos? Fiquei 2 dias em Paris de cama e depois em Milão fiquei mais 2 dias. É muito chique você ficar doente, né? Assim, nesses lugares, né? Mas nós fomos lá um dia, nós saímos e fomos lá na... Como é que é, Letícia? Letícia sabe tudo, aquele shopping que nós fomos lá? Galeria Emanuele. Sabe tudo, minha sobrinha, né? Daqui a pouco ela vai ser a dentista da família, que ela está fazendo odontologia. E sabe tudo. Aí fomos lá. Aí lá só tem Louis Vuitton, Prada, Gucci. Aí estamos andando lá, eu falei com elas assim, gente, vamos entrar aqui para ver o preço dessa bolsa, só para ver. E quando a gente entra nessas lojas, tem até os seguranças na porta, né? Aí a gente entra, olha da gente dos pés à cabeça, né? Entramos todos nós na loja, vamos ver o preço. Aí fomos ver uma bolsinha pequitinha, né, Letícia? Irmãos, 4.500 euros, uma bolsa desse tamanho aqui, ó, a Louis Vuitton. Aí saímos dali, eu falei, só de curiosidade, nós vamos ver o preço desse casaco aqui. O casaco na loja Prada, 30.000 euros. E você sabe, eu lembro que quando eu estava, aí nós saímos dali, o pastor Eduardo falou assim, ô gente, no final dessa rua tem a Primark. Aí, que bom, vamos todos para a Primark fazer compra. Comprar roupa de frio, que a gente estava com muito frio. E a alegria do nosso coração foi vir para a Primark. E a Primark lá tem vários andares, vários pisos, né? Ai, que alegria do pobre encontrar a Primark. Mas eu lembro que quando eu saí de uma loja daquela e falei o preço daquele casaco, eu lembro que eu falei para eles assim, eu já falei várias vezes, porque aquilo veio aqui, né? Eu falei, isso é uma abominação diante de Deus. É uma abominação. E a minha sobrinha disse, tia, o pior é que tem gente que compra, né? Tem, irmãos. Senão essas lojas não estavam abertas. Muita gente compra. E sabe o que é pior? É que muita gente que conhece Jesus compra. Tem muito dinheiro. Tem alguma coisa de mal? Comprar uma bolsa que custa 30.000? Tem, irmão. Desculpa lá, tem sim. Porque não condiz com a pessoa que vive o Evangelho. Pagar 8.000 euros num sapato não condiz com uma pessoa que vive o Evangelho. Mas é meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Você não está entendendo errado o que Deus está confiando em você. Porque tudo que Deus nos confia a nós é para nós usarmos como um apoio para cumprirmos a grande comissão. Ah, mas eu entrego dízimo, eu dou oferta, eu mando oferta missionária, eu posso comprar uma bolsa de 30.000 euros. Então compra. É sua consciência. Como muita gente tem um cãozinho e vai lá e dá 30.000, 40.000 euros numa festa de aniversário para um cão.
Eu amo os animais, irmãos, amo os animais e fico muito triste, chateado de ver que muita gente tem animais, mas cuida de mal, né? A palavra do Senhor diz que aquele que teme ao Senhor, até dos seus animais, cuida bem. Mas daí a colocar o animal numa posição que nem o ser humano está, é complicado. É abominável diante do Senhor. Dou 30 mil euros numa bolsa, sendo que 30 mil euros pode alimentar um orfanato inteiro por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então é um mundo de futilidade que nós estamos vivendo, é uma afronta a Deus. E o povo de Jeremias estava na ganância. E não era o povo só não, eram os líderes. O Senhor está falando, até meus profetas e sacerdotes agem desse modo. E tem líder cristão que se não tiver uma bolsa Louis Vuitton, acabou a vida. Não tem um echarpe da Gucci, acabou a vida. Porque a vida não é a mesma coisa se não tiver um casaco Prada, não tiver um perfume da Dior. Tem gente que tem coragem de chegar ali e dar 400 euros no perfume. Olha, glória a Deus, se você tem, pode dar. Eu não tenho coragem, nem se eu tivesse. E também não quero que você me dê um perfume caro. Eu vou dar um perfume para a pastora Cindy, que ela gosta. O perfume que eu gosto custa 20 euros. Desde criança, de menina, adolescente, que eu gosto desse perfume. 20 euros ele custa. E faz... O povo, sempre que eu chego na igreja, pastora, está cheirosa, é 20 euros meu perfume. Mas pode comprar um caro, não tem problema. Mas estou dizendo, agora o povo quer aqueles perfumes das Arábias, né? Tudo coisa de 600, 700 euros, força. E último lugar aqui, eles não estavam salvos da superficialidade espiritual. Verso 11, o Senhor fala, eles oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. O povo estava ferido mortalmente. E o que os pastores, os líderes, os sacerdotes faziam? Curavam superficialmente a ferida do povo. Dão garantias de paz quando não há paz nenhuma. Sacerdotes e profetas, pastores que não se importam com as feridas do povo de Deus. Estão tratando superficialmente das feridas do povo. Mas... a esperança, diga comigo, a esperança. Como é que termina Jeremias, irmãos, capítulo 8? Olha o verso 22. Jeremias está fazendo aqui uma pergunta. Não há remédio em Gileade? Não há médico ali? Por que não há cura para as feridas do meu povo? Ele não está dizendo que não há remédio, que não há médico, não. O que ele está dizendo é por que o meu povo não é curado se tem bálsamo, se tem remédio e se tem médico? O que era o bálsamo de Gileade? O remédio de Gileade era uma propriedade muito cara que era usado pelos médicos lá, nas planícies do Jordão. E Jeremias está perguntando por que não há cura, se há remédio, se há médico. Gileade, ele pode ser considerado ser a representação do reino de Deus. O remédio pode ser representação de Cristo. E o médico, a representação de Cristo, e o remédio, a representação da ação do Espírito Santo. Vou repetir. Gileade pode ser a representação do reino de Deus. O médico pode ser a representação de Cristo. E o bálsamo, o remédio, pode ser a representação da ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora, se nós temos tudo isso, nós temos o reino, nós temos Cristo e nós temos o remédio, por que nós ainda não estamos salvos? Por que nós ainda estamos feridos? Porque nós queremos. Porque nós queremos. Nós queremos continuar doentes. Porque não adianta nós termos o remédio se nós não tomarmos. Não adianta nós termos as portas abertas se nós não valorizamos a casa. Não adianta, irmãos, conhecer a Bíblia, que Jesus disse, não temais ao pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, se nós não estamos vivendo como filhos do reino. Não adianta nós termos ali diante de nós a unção, a ação do Espírito Santo, se nós não mergulhamos, não participamos. Eu falei nessa viagem que eu fiquei muito doente, eu fiquei muito, parece que eu estava com Covid. Fiquei de cama 2 dias com febre, e depois mais 2 dias, 4 dias da viagem foram perdidos para mim. E eu fiz uma consulta lá em França, minha prima foi comigo e me traduziu.
E a médica disse assim, você precisa de tomar cortisol. Passou não sei quantos comprimidos para eu tomar em 5 dias. Acho que era 4 comprimidos todo dia de manhã. Tomei aquele cortisol todo, não aconteceu nada. Continuei mais doente ainda. E eu dizia assim, Eduardo, tu tens a tua bolsinha, que é onde ele vai, ele leva remédio para tudo. Mas se você tem dor na orelha, pergunta para ele que ele te dá o remédio para a orelha. Tá com a unha doendo, pastor, tu tem remédio para a unha? Tenho, ele tem tudo, tudo. Ele, quando chega numa cidade, num bairro, o primeiro lugar que ele vai visitar, quem viaja com ele sabe é o quê? Farmácia. Tua identidade te denuncia. Farmácia. Eu não sei como é que alguém pode gostar tanto de uma farmácia. Aí eu estou assim, Eduardo, você vai ter que me dar antibiótico. Não. Toma esse cortisão aí, mas eu estou muito mal, estou com muita febre, eu preciso de antibiótico. E a médica lá disse para eu não tomar, né? Mas ela nem escutou meus pulmões, nem nada. Eu achei que eu estava com pneumonia e tal. E nada, irmãos, deu melhorar nada. Chegou um dia lá, minha irmã disse assim, Eduardo, a nossa tia lá deu 3 caixas de antibiótico. Dá uma caixa para ela. Aí ele foi lá e pegou, obedeceu. E aí eu melhorei. Tá vendo? Ele não queria me dar. Eu falei para ele, você quer que eu fique doente? Continue doente? Não, está repreendido. Aí foi melhorando. Não adianta nós temos o remédio à mão e nós não tomarmos. Não adianta, irmãos. Nós temos um banquete que o Senhor prepara para nós todos os dias. E nós não usufruímos dele. E eu sempre falo que não falta pão na mesa, falta fome. Não falta água, falta sede. Está faltando alegria? Você não está bebendo do vinho novo que o Senhor está transformando para a ambiência. Vamos valorizar 2026. Vamos valorizar. Vamos encher nosso reservatório. Vamos encher nosso tanque. Vamos encher nossa lamparina. Porque os dias vão ser maus. Nós vamos viver tempos de provas. Vamos. Escuta o que eu estou dizendo no início do ano. Vamos viver tempo de mais do que ano passado. Mas vamos encher nosso reservatório. E Jeremias, ele está dizendo, há bálsamo, há remédio e há médico. Mas a ferida do povo só vai ser curada se o povo quiser. Se o povo tomar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos falar, Senhor, eu quero esse remédio na minha vida. Mas eu não só quero remédio não, Senhor. Eu quero encher esse reservatório. Eu quero encher meu espírito com a tua presença. Eu quero encher minha alma com a tua palavra. Porque eu quero ter discernimento. Eu quero discernir os tempos e as estações. Eu quero ter azeite na minha lamparina, Senhor. As trevas vão continuar cobrindo a terra, mas eu sei que a luz do Senhor vai brilhar sobre mim. Irmãos, lá no Egito, o povo passou alguns dias em trevas. Uma das pragas que vieram lá no Egito foi a praga das trevas. Mas o povo hebreu não vivenciou isso. Porque o povo conseguia manter suas lamparinas acesas. Então, vai ter tempo de trevas no mundo? Vai, está continuando, as trevas estão crescendo. Mas a igreja de Jesus tem que estar com a lamparina acesa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, meu irmão, sua lamparina tem que estar acesa. Pergunta para ele assim, como é que está seu reservatório? Como é que está o seu celeiro? Pergunta. E ele também vai perguntar para você, como é que está o seu celeiro? Tem suprimento necessário para os dias maus? Tem suprimento necessário para o inverno que está chegando? Porque vai chegar. E nós não queremos chegar lá no finalzinho, não é, do verão, olhando para trás e dizendo assim, olha, passou o tempo da colheita. Passou o verão. E isso aqui não dá para nada. E agora? E agora? Então é hoje, é agora, que nós temos de nos encher, que nós temos de nos preparar,
que nós temos de deixar o Espírito Santo colocar mais azeite na nossa lamparina. De deixar o Senhor nos encher mais com fome e sede pela sua palavra. Fome e sede por viver em rios de águas vivas. Esse rio de água viva fluindo dentro de nós, em nós e através de nós. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Pede para o Senhor ter misericórdia da sua vida. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, que estou entrando em 2026, o ano do rompimento. Olhando para dentro de mim, eu não tenho reserva suficiente. Eu não tenho água suficiente. No meu reservatório, eu não tenho azeite suficiente para alimentar a minha casa, para alimentar a minha vida espiritual e para manter a lamparina acesa. E uma cidade que está sobre o monte, que não tem azeite suficiente, ela está apagada, ela está escondida. Mas quando ela tem luz, ela não pode ser escondida, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, disse Jesus. Senhor, olha para cada homem e mulher aqui dentro desta sala, nesta manhã, Senhor. Olha para o nosso coração, Senhor. Nós abrimos o coração para Ti, Senhor. Tu és o pão que nos alimenta. Jesus, nós queremos comer de Ti. Nós precisamos comer de Ti para vivermos por Ti. Não podemos nos alimentar intelectualmente da palavra escrita somente, porque ela não vai nos manter. Nós precisamos comer da palavra rema, da palavra viva que és Tu, Senhor. O verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Por favor, Jesus, nos alimenta nessa manhã. Alimenta nosso espírito com a Tua presença. Espírito Santo, nós pedimos a Ti também. Alimenta o nosso espírito com a Tua presença. Que o nosso coração identifique a Tua presença nesta manhã, Senhor. De que vale estarmos aqui sem a Tua presença? Isso é só uma reunião solene. É só um discurso, nada mais. Canções bonitas, palavras bonitas, mas sem a Tua presença manifesta, Senhor, não tem poder de transformação. Mas nós sabemos que quando o Senhor manifesta a Tua glória, o Senhor rasga os céus, o Senhor rompe os céus e desce. E as montanhas se escoam, se derretem diante da Tua presença. Toda ganância vai por terra. Toda palavra que não vem do Senhor cai por terra. Como o povo de Jeremias estava vivendo. Um tempo de superficialidade, mas nós queremos que até a superficialidade caia por terra. Nós queremos ser uma igreja profunda na palavra, profunda na presença do Senhor, uma igreja que ama a presença do Senhor, uma igreja que mergulha profundo nas águas do Espírito. Uma igreja que não se contenta em ter águas até os artelhos, joelhos, lombos, mas uma igreja que nada profundamente no rio de Deus. Rio de Deus. Rio de Deus flui aqui nessa manhã, nesse lugar. Meu irmão, minha irmã, você é batizado no Espírito Santo, ore no Espírito, ore no Espírito. Não fique deixando eu orar por você, não, ore no Espírito. Você que não é batizado no Espírito Santo, fala: Senhor, me batiza agora, eu preciso do poder de Deus na minha vida. Nós queremos abençoar você que nos assiste da sua casa, onde você está, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E domingo nós estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe sua vida grandemente. E você que está aqui dentro,